a minha sogra narcisista. Porque a verdade seja dita que boa relação com sogra é um privilégio sim. Eu comecei a ficar com o querido em questão e ele já cometeu o primeiro erro ali de me apresentar pra família dele como ficante. E aí a minha então futura sogra me chamava e falava assim que nunca tinha visto o filho dela daquele jeito, que ele tava super apaixonado, que a gente ia namorar e que a gente tinha que namorar. Ai, ela é tão do bem, né? Ela é tão da galera. 3 meses se passaram e o querido me pediu em namoro. E aí, aonde começa todo um terror. Aí, beleza, a mãe dele se gabava horrores, falava pra todo mundo que ela que juntou nós dois, que ela colocou na cabeça dele que eu era mulher pra vida dele. E até aí, mil maravilhas, a gente era super amigas, a gente era super besties. Aí ele entrou pro quartel. E aí foi quando teve a primeira situação. Ele precisava ir comprar as roupas dele, né, pra ir pra lá e tal. E a gente marcou um dia e fomos todas. Uma grande família reunida e comprar as coisas. Só que lá, ela tava me tratando super esquisitamente. Tipo assim, a um passo de me tratar mal ela tava. Só que aí eu pensei, gente, coisa da minha cabeçola. Não tem nada a ver. Aí eu até falei, vou perguntar pra ele. Mas ele vai falar que não tem nada a ver, porque realmente não tem nada a ver, gente. Tipo, aí eu falei, Mora, tipo assim, eu senti que tua mãe tava meio assim comigo e tal. Ela não queria que eu fosse, tipo, pode me falar. Aí ele olhou pra mim e falou, Mora, ela não queria mesmo. Era pra você falar que não nessa hora. Aí eu fiquei passada, né, mas falei, ué, era só ter me falado, eu não ia, tava tudo bem pra mim. Aí beleza, passou. Aí ele começou a se adaptar lá no quartel e tal, e eu ia mais pra casa dele do que ele pra minha. Só que mesmo assim, toda vez que ele ia pra minha casa, a mãe dele fazia um drama descomunal. Ai, filhote, porque eu tô com muita saudade, sabe? Tipo, eu não aguento essa saudade que eu tenho. Sendo que ele morava com ela ainda. Amor, você tá loucos? Aí o querido começou a vir com os papos que a mãe dele tava super mal, porque agora ele ia ter que começar a dividir a atenção com ela, porque ela não tava aguentando. E ela era casada, tá? Ela tinha o macho dela, mas ela queria o de quem? O meu. E aí ele começou a falar pra eu ir pra casa dele sempre. Tipo, nunca na minha casa, nunca em nenhum outro lugar, só naquele casulo ali. E aí beleza, porque a princípio ela super, né, fingia me amar, tipo, sogrinha, tipo, relação de sogrinha e norinha. Até aí tudo bem, do nada essa querida começou a encasquetar com os shorts que eu dormia. Ela falou que não era pra eu dormir com aqueles shorts, mas, tá, porque era muito curto. E tudo bem, né, porque é a casa da mulher, também não vamos exigir muito. Aí teve uma outra situação que a gente foi assistir um filmão de casal na casa dele. E aí quem chegou pro nosso momentinho? A Sogretes. Mas até aí tudo bem, só que o que aconteceu? Ele chegou pra ficar comigo e a gente super tipo, ai, amor, para de beijar, mano. Tipo, para de me abraçar, sério, amor, sai, tipo, tal. Aí a querida, olhou pra nós e disse, ai, filho, deixa eu sentar aqui. E sentou bem no meião da gente. Ai, ela é uma graça mesmo, né? Beleza, até aí, beleza, passou. Teve um dia que ele tava implorando pra eu dormir na casa dele e eu não queria. Só que aí eu fui. Tava lá com ele no quarto dele, assistindo uma TVzoca. Do nada, este homem levanta, vai pra cozinha, volta, pega o travesseiro e some. E fecha a porta e deixa eu lá no quarto. Aí eu, bem ratazana do agreste, bem sorrateira do jeitinho que sou, fui lá como quem vai na cozinha pegar um copo d'água. Quando me vejo a cena, ele foi dormir com a mãe dele no sofá. Ai, gente, ele é tão fofinho, tipo, ele é tão, sabe, tão filhinho carinhoso. E ia deixar eu dormindo no quarto sozinha. Aí eu falei pra ele, amor, você quer dormir com a tua mãe? Durma. Mas não implora pra eu vir pra sua casa, deixa eu dormir na minha casa, aí você dorme com a tua mãe, com a tua mamãe, com a tua mora. Beleza, aí você acha que acabou por aí? Não estou nem ao menos na metade. É agora que vem a bomba. Teve um dia que a gente tava lá no quarto dele, né, tipo assim, no ralo e no rola. Também não preciso te contar todos os detalhes, né, meu, para. E aí a mãe dele, a queridíssima, simplesmente abre a porta. Ao invés dela abrir, putz, e fechar, não. Ela abriu e ficou lá olhando a gente parada. E digo mais, começou a fazer um show. E eu lá, pelada. Foi o pior dia da minha vida, assim, disparada. Aí ela pegou, chamou ele pra conversar na sala e deixou eu lá. Gente, tenta imaginar essa cena aí. Só de lembrar, me dá até uma coisa. Beleza, no outro dia eu acordei, fui pegar no celular dele. Meu amor, tinha um monte de mensagem da irmã dele, me xingando de tudo que é nome, me arregaçando com a minha vida. Vocês não têm noção, eu fiquei possessa. Eu falei, não acredito que essa madura contou até pra irmã dele. Gente, que humilhação é essa? Aí eu peguei minhas coisas e falei, me tire daqui. E aí eu morava longe, então a gente ficou dando voltinhas e voltinhas. Quando de repente, a querida liga pra ele, a mãe dele, e fala, volta aqui e se ela for mulher o suficiente, ela vai me encarar. Daí eu fiquei com muita raiva, mas muita raiva. Só que a minha vergonha na hora tava muito maior. Então eu fui lá pedir perdão. E aí ela supostamente me perdoou. Só que daí pra frente é só muito pra trás. Tipo assim, se você acha que tava ruim, não. Calma que piora, eu já falei pra ti. Não há nada tão ruim que não possa piorar. Beleza, cheguei lá na casa dela. E a cristã, né, ela como uma boa cristã, serva do Senhor,
Começou a falar que ela casou virgem, que a filha dela casou virgem, que ela queria que a nora dela casasse virgem também. Ô, minha senhora, você não viu o que eu tava fazendo ontem, não? Juro, eu tava assim pra ela. Incrédula, incrédula, só que ela foi além. Ela foi, ó. Começou a falar que era pecado, que eu ia pro inf, que era coisa do dem. Não, daí ela pegou e falou assim pra mim, escuta. Na hora que eu abri o quarto, Jólia, eu vi com a minha visão espiritual. Tinha um dem em cima de ti. Minha senhora, você vai ficar chamando teu filho disso? Não, porque quem tava em cima de mim ontem era o teu... Aí, beleza, até aí, tudo bem, amor, tudo bem. Acontece que ele trocou de celular, ele comprou outro e deixou o velho dele de reserva. Segura essa informação aí contigo. Um belo dia, ele acorda super nervoso, possesso, e ele não quis me contar. Só que quando eu peguei o smartphone dele, olhei a conversa com a mãe dele e pasmem. Ela pegou todas as fotos íntimas minha e dele, fotos, vídeos e etc, que tava no celular antigo, e viu tudo. E digo mais, ela contou pra todo mundo da família, incluindo a avó dele. Meu Deus, coitada dessa senhora, que viu coisas e posições que até Deus duvida. E aí, amor, não há Cristo que aguente, né? Xinguei todas as gerações e muito mais. E aí você pergunta, nossa, João, mas e esse homem aí? Ele era um idiota. Só que, quando ele decidiu ficar do meu lado, tomar uma posição, o que esta cretina fez? Expulsou ele de casa. Tirou tudo dele, tudo que tava no nome dela, do pai dele, tirou a moto que ele tinha, tirou tudo. Deixou ele, sem nada. E aí o que aconteceu? O filhinho de mamãe voltou pra casa dela e me deixou como? Daquele jeitão, né, que a gente conhece. Com minhas mãos na frente e outras atrás. Sem nada, amor. Me deu, um beijão pra mim, me deixou largada as traças e problema meu, né? Essa luta toda, essa humilhação toda, pra quê? Pra nada, né, gente? O que você acha? Nós, mulheres meio jupires, somos justiceiras. A gente luta em prol de nada, de porra nenhuma. Eu não quero doar o meu rim pra minha irmã. Fica que tem história nova. Bom, a minha mãe se separou do meu pai quando eu era muito novinha. O meu pai, logo quando se separou dela, ele conseguiu um emprego em outro estado e ele foi morar pra lá. E desde então a gente não tem muito contato, sabe? No início até que ele ligava e tudo, mas depois ele parou completamente de se comunicar comigo. Eu sabia que era meu pai, sabia o nome dele, onde ele morava, tudo, mas a gente não tinha comunicação. E de acordo com que o tempo foi passando, né, eu fui crescendo, virando adolescente, adulta, eu fui entendendo que aquilo, querendo ou não, era um abandono de pai. Eu fiquei sabendo por parentes que ele tinha casado com uma outra mulher, construído família, que ele tinha uma outra filha com essa mulher e tudo. E aí, por curiosidade, né, eu fui procurar nas redes sociais pra ver quem era. E eu vi que ela era pouquíssimos anos só mais nova do que eu. E ela tinha uma relação assim, maravilhosa com meu pai, com o pai dela também, né? Enfim, aquilo me deu uma certa raiva, um certo ciúme, mas depois eu, deixei pra lá, esqueci. Sentia muita falta do meu pai, mas a minha mãe, assim, fez um trabalho incrível de mãe e pai, sabe? Ela tava sempre presente. E depois eu acabei esquecendo disso e fui deixando pra lá. Até que um mês atrás, o meu pai, do nada, de repente, anos depois, me liga. Na verdade, ele liga pra minha mãe pra querer falar comigo e pede pra falar comigo, diz que quer me ver, conversar e tudo. E eu, tá, né, tudo bem, vamos nos ver, vamos conversar. Ele veio pra cidade e veio com a esposa atual e com a minha irmã, dizendo ele que era pra gente se conhecer e tudo, e eu não fui contra, falei que tudo bem, a gente poderia sim se conhecer. Quando ele chegou, ele foi na casa da minha mãe. De início, ele foi educado, a mulher dele foi um amor de pessoa, a minha irmã também, mas depois eu entendi qual era a finalidade dele estar ali. Ele foi e me contou que a minha irmã estava com um problema muito sério, muito grave nos rins, que ela estava aguardando doação, que ela estava na fila para um transplante, né, de rim, aguardando algum rim compatível com o dela para fazer essa doação, porque ela precisava, porque os rins dela não prestavam para mais nada. E ele já tinha feito, né, os exames para saber se ele era compatível com ela, se ele podia doar. A mulher dele também tinha feito, mas os dois não podiam doar. E aí ele foi atrás de mim. Eu, como meia-irmã dela, ele tinha a esperança de que eu fosse compatível e doasse um dos meus rins pra ela. Eu super entendi que ele tava agindo como um pai com ela, né? Que ele tava preocupado, que ele tava com medo de perder, que tava precisando de ajuda e tudo. Mas eu não pude deixar de me chatear com o fato dele ter me procurado apenas pra isso. Apenas pra doar um rim pra minha irmã, né? Se caso eu fosse compatível com ela. Então, assim, foi algo que na hora eu fiquei bem chateada, porque parecia que eu só servia pra isso. Então, eu virei pra ele e falei que eu precisava pensar a respeito daquilo. Ele disse que tudo bem.
Quando ele foi embora, eu conversei com a minha mãe. Ela falou que qualquer decisão que eu tomasse, ela iria me apoiar. Mas assim, de início, pensei bastante e eu decidi não doar. Não porque eu tava com raiva, com inveja, com ciúmes ou coisa do tipo. De início eu pensei, inclusive, que fosse por isso, que eu não tava querendo doar como uma forma de vingança, sabe? De início eu pensei que fosse isso. Mas depois de refletindo e parando pra pensar, eu percebi que eu não queria porque eu não tinha coragem. Porque eu não queria, porque eu não me sentia à vontade pra fazer aquilo. Não sei se eu faria por alguém, talvez pela minha mãe, talvez por um futuro filho meu que de repente precisasse. Mas naquele momento eu não queria, não me sentia à vontade, não tinha coragem, não queria. Então eu liguei pro meu pai e falei que eu não aceitava e que eu não ia doar. É claro que ele ficou com muita raiva, né? De início ele tentou insistir, tentou pedir por favor, pediu pra gente conversar e tudo. E eu falei pra ele que eu não queria e que eu não ia doar. Então, assim, a reação dele não foi outra, sabe? Ele começou a me ofender, começou a me xingar, começou a falar que eu era um monstro, que eu era uma pessoa desprezível, como é que eu ia deixar a minha irmã numa situação daquela, que ela poderia morrer se não encontrasse tudo. E eu tava me negando, e aí ele me bloqueou de todas as redes sociais. E foi aí que eu tive certeza que ele só veio atrás de mim e só estava me procurando pra isso, pra mais nada. Que na vida dele eu não tinha espaço, eu não servia mais pra absolutamente nada. Depois disso eles voltaram pra cidade deles e não sei se a minha irmã já conseguiu, se não conseguiu, porque não tenho mais notícias, sou bloqueada em todos os lugares, então não sei como é que ela tá. Depois disso, inclusive, eu até tentei ligar pra falar, pra perguntar e tudo, mas nunca tive retorno. Então eu percebi que eu era só isso, só uma suposta doação, que eu não servia pra nada. É claro que eu também fiquei me sentindo um pouco mal, né, de me negar a fazer esse procedimento pela minha irmã, mas ao mesmo tempo me senti usada, me senti um lixo e agradeci a mim mesma por ter tomado a decisão de não ter feito isso. Mas enfim, essa é a história de hoje. Bom, talvez eu nem devia estar contando essa história, só que deu muita vontade de compartilhar com vocês, então eu vou contar. Eu estou grávida do meu namorado, só que eu falei que o filho é do meu sogro. Eu trabalhei numa padaria muito chique mesmo, e nessa padaria só frequentava pessoas de muito dinheiro. Tanto que tinha um cliente lá que ele ia na padaria tomar café da manhã todo santo dia. E ele sempre estava sozinho, até que um dia ele começou a brincar comigo e ele não parou mais. E dessas brincadeiras acabou nascendo uma amizade entre a gente. E por conta, dessa amizade, ele pediu o meu número e eu passei. Depois que eu passei o meu número, começamos a conversar pelo WhatsApp todo santo dia. Ele me mandava mensagem de manhã, de tarde, de noite. Foi quando ele me chamou pra sair e eu fui. E, gente, ai, que encontro maravilhoso, de verdade, que pessoa incrível. E tipo assim, por mais que ele fosse bem mais velho que eu, a companhia dele era perfeita. O papo dele era gostoso, saudável, prendia, sabe? Enfim, começamos a sair com frequência, até que a coisa começou a ficar séria e eu acabei me apaixonando por ele. E ele sempre dizendo também que gostava muito de mim e que na melhor hora ele iria me assumir. Ele falava, na verdade, que ele só não tinha me assumido ainda por conta dos filhos dele, que talvez pudessem, não me aceitar, sabe? E eu, toda iludida, claro que eu acreditava. Até que se passou 5 meses que a gente tava ficando. E um certo dia, quem que me aparece na padaria acompanhado? Exatamente, o meu boy. Ele chegou acompanhado de uma moça e claro que quando eu vi eu surtei. Porque, gente, nesse tempo todo ele nunca foi na padaria acompanhado de ninguém. Mas ali na hora eu tentei me acalmar e pensei comigo que, sei lá, pudesse ser uma amiga de trabalho ou coisa assim. Fui até eles, pra poder atender eles e perguntei o que eles iriam querer. Então ele olhou pra mim e disse, um café pra mim e um cappuccino pra minha namorada. Quando ele disse aquilo, eu simplesmente travei. Eu não tive reação. Eu fiquei olhando pra ele e ele olhando pra mim. Então eu corri pra cozinha, peguei o meu celular e mandei uma mensagem pra ele perguntando que porra era aquela. E sabe o que ele disse? Ele falou que só assumiu o namoro com ela porque os filhos dele amavam muito ela. Aquela hora, gente, o meu mundo caiu. Que decepção, que raiva, que ódio, que tristeza. Aí era um misto de sentimentos, sabe? Mas beleza, continuei o meu trabalho e vida que segue.
Só que tinha um problema, por mais que eu tava tentando seguir a minha vida, eu não tava conseguindo aceitar aquilo, eu não tava conseguindo engolir aquilo. Porra, velho, ele me fez de otária na cara dura e eu consegui cair. Até que um dia, ó o karma, ele foi na padaria junto com o filho dele. E pra minha felicidade, gente, pra minha sorte, o filho dele gostou de mim. Então, como eu estava dizendo, ele foi na padaria junto com o filho dele e pra minha sorte, o filho dele acabou gostando de mim. E antes deles irem embora, o filho dele pediu o meu WhatsApp. E de verdade, a melhor coisa de todas foi ver o pai dele, a cara do pai dele de raiva, de ódio, de ciúmes e não poder fazer nada. Então eu passei o meu número, claro, começamos a conversar. Logo depois ele já me chamou pra sair. A gente começou a ficamos por um tempo. E depois de alguns meses ficando, ele já me pediu em namoro e eu aceitei. Ah, e detalhe, gente, eu ainda tinha algumas recaídas com o meu sogro. Não era sempre, mas às vezes a gente tinha umas recaídas. E tipo assim, eu gostava do meu namorado, sabe? Só que amar mesmo, eu amava o pai dele. E se tinha uma coisa que eu não suportava, era de ver o pai dele com outra pessoa. Até que um belo dia, comecei a passar mal. Falei, gente, né, o que tá acontecendo? Resolvi ir pro hospital. Chegando lá, acreditem, grávida. E pelas minhas contas que eu e o médico fizemos, era do meu namorado. Eu entrei em desespero na hora, porque eu não queria engravidar do meu namorado, eu não queria aquilo. Foi quando eu tive uma ideia e pensei comigo, bom, agora é minha hora. Fui e falei pro meu namorado que eu estava grávida e que o filho não era dele, e sim do pai dele. Saí do hospital, fui até o escritório do meu namorado, cheguei lá, falei pra ele que eu precisava conversar com ele. E ali eu contei tudo, contei que eu conheci o pai dele muito antes dele, que eu ficava com o pai dele e que a gente tinha muitas recaídas ainda. E ali eu contei que, infelizmente, desse caso, eu acabei engravidando do pai dele. Ele ficou extremamente revoltado, ele chorou, ele xingou, ele quebrou as coisas dentro do escritório. Mas apesar de tudo, eu tava bem aliviada, sabe? Porque eu sabia que ele merecia coisa muito melhor. Eu não ia poder amar ele nunca do jeito que ele gostava de mim, porque eu amava de verdade, era o pai dele. Mas resumindo assim, foi bem complicado, gente, não foi fácil, porque foi uma luta, uma briga. Os filhos dele, porque ele tem o meu ex e mais uma moça, né, mais uma filha. Tipo assim, veio todo mundo pra cima de mim, a ex-mulher do meu sogro, no caso, também. Ai, só Deus sabe o que eu passei. Mas no final de tudo, o meu sogro me assumiu, ele assumiu o meu filho. E daqui uns 20, 25 dias eu já tô pra ganhar bebê. Sobre os filhos dele, gente, sem chance, eles ainda não me aceitam, não falam comigo, eles não frequentam a nossa casa. Mas de verdade, eu não tô nem aí, porque quem me importa de verdade é o meu marido, que é a pessoa que eu amo assim mais do que tudo nessa vida.